Bom dia a todos navegantes desse mar de horizontes, acontecimentos, afetos, aventuras que é viver. Meu nome é Davi Levi, eu sou astrólogo e também psicanalista. Hoje eu vou falar sobre o ascendente em peixes. Vou falar para vocês a relação que peixes têm com a criatividade, com a arte, a necessidade que peixes têm, a felicidade para os ascendentes em peixes na relação com o outro. Isso e muito mais. Vamos lá? Peixes é regido pelo planeta Júpiter. Júpiter se exalta em Câncer. Câncer estará na casa 5. Casa 5, casa dos filhos, casa da criatividade, diversão, casa também do ensino, é a casa da inteligência, casa 1, 5 e 9. Lembrem-se disso. Muito bem, tem muito mais, mas vamos ficar com isso. Então a gente já entende que o regente da casa 1 estará na casa 5. Existe o caminho para os ascendentes em peixes, passa pela casa da criatividade, por exemplo. Né? Câncer estará ali, e Câncer ele é um signo também lúdico, porque é regido pela Lua. Por falar em Lua, a Lua se exalta em Touro. Touro estará na casa 3. Existe aí uma relação entre casa 5, o regente da 5, a Lua, se exaltará na 3. Lembra que eu falei para vocês em outros vídeos sobre a técnica da astrologia védica, Bhavat Bhavan? 3 casas a partir da casa 3, você chega na 5. Então a 5 e a 3 ela tem algumas coisas em comum. Por exemplo, a parte artística, a parte criativa. Tá? Então a gente já começa a compreender que o caminho para o ascendente em peixes passa pela criatividade, casa 5. O regente da 5 vai para 3, em exaltação. E aí, para fechar, a casa 3, Touro regido por Vênus, a deusa da beleza, a deusa das artes e muito mais. Ela se exaltará em peixes, ou seja, na casa 1. Então, tudo aquilo que é do tema da casa 3 vai fazer muito bem à saúde do corpo e da mente, porque é isso que representa também a casa 1. Então, a relação da casa 3 com a casa 1. Então, já de cara, vocês conseguem compreender quando se fala que peixes têm uma relação com a arte, com a inspiração. Muitos músicos, muitos atores, está muito ligado a esse signo. Vamos avançar. Lembra que eu falei para vocês em outros vídeos, a casa 4 fala sobre a mãe, fala sobre o lar, sobre a felicidade, e outras coisas. Vamos pegar a felicidade, o regente da casa da felicidade estará em exaltação aonde? Se ali é Gêmeos. Gêmeos é regido por Mercúrio, Mercúrio se exalta em Virgem. Virgem estará na casa 7. A felicidade para os ascendentes em peixes está na casa do relacionamento. Mais uma vez dá para entender também por que é que o signo de peixes, lembra que eu falei para vocês, quem entender um signo, coloque ele no ascendente, comece a destrinchar. Então, dá para entender um pouco o quanto é importante esse laço, esse contato, essa entrega com o outro. Mas olha só, muito bem, tem esse lado, a felicidade está, né, vamos dizer assim, exaltado ali na casa 7, muito bem. Mas a casa 12, ela é uma casa que fala sobre despesas, desprendimentos, dissoluções. A casa 12 fala sobre terras estrangeiras, fala sobre asilos, fala sobre presídios, manicômios, hospitais, lugares onde fica exilado. Né? Bem, ali quem estará? Aquário. Muito bem. Aquário regido por Saturno. Saturno, nós sabemos que se exalta no signo de Libra. E Libra estará para os ascendentes em peixes na casa 8. Então, algo entre casa 12 e casa 8 se estabelece. Então, se a gente pode ver que há um certo desprendimento, um diálogo profundo necessário para desencalacrar alguma coisa da casa 8. E a casa 8, eu não falei para vocês que, por exemplo, é o aprofundamento
do casamento, é a estruturação também do casamento. Lembra que eu falei que a estruturação de si é a casa 2? Né? A segunda casa a partir do ascendente, que é você. Casamento, segunda casa a partir do casamento, casa 7, não é a 8? Então a casa 8, ela fala também sobre o descortinar as aparências que aparecem na casa 7 como fachada, e a casa 8 então é a investigação profunda por detrás das aparências. Então a casa 8, ela tem um mal-estar necessário para que a gente compreenda certas verdades que moram na relação com o outro. E essas verdades estão muito ligadas, por exemplo, às suas criações, ilusões também. Então, para que a gente consiga sair e vivenciar algo profundo, mas descortinar, e ir fundo nas questões difíceis, mas necessárias para a gente resolver, a casa 8 fala disso. Por isso que a casa 8 ela é uma casa chamada de maléfica. Maléfica ou desagradável. Ela faz um trabalho muito importante. E para os ascendentes em peixes, precisa ir lá. Olha como é que é a relação de casa 12 e casa 8. E por que precisa ir lá? Porque peixes, ele tem uma capacidade da imaginação. Você vê que ao mesmo tempo nós falamos sobre a casa 3, a casa 5, a criatividade, né? Toda essa questão envolvendo a arte, mas na relação com os outros, nos relacionamentos, é preciso ir fundo. Olha como é que a gente já começa a compreender o quanto é importante essas ações, enxergar um pouco essas questões envolvendo o relacionamento. Por exemplo, há muitas possibilidades de a gente conseguir compreender, né? Por exemplo, se a casa 12 é terras estrangeiras e a casa 8, por exemplo, é investigações profundas, pode ser que haja um retiro espiritual, casa 12, que lide com essas questões, por exemplo, profundas e tudo mais, casa 8. Eu tô dando para vocês uma possibilidade, tá? Mas o mapa astral, ele é muito complexo, ele é bonito. Vamos lá. A casa 10, Sagitário, casa 10, ela fala sobre a nosso status, a nossa imagem para o mundo, de certa forma, como a gente muitas vezes é reconhecido também, né? Das ações que são necessárias para a gente fazer. Tem a casa da vocação, do chamado. E Sagitário, o signo que fala sobre a transcendência, a busca pela religião, a espiritualidade, aquela coisa da expansão, né? E muito mais. Então a gente já percebe que a casa 10 vai ser ocupada por Sagitário para os ascendentes em peixe. Então a gente percebe que essa imagem pública para os ascendentes em peixes é de alguém que possa ensinar, alguém que esteja ligado à vida espiritual, alguém que tenha capacidade expansiva, que seja transmissor de um saber espiritual. E Júpiter, o planeta que rege Sagitário, estará em exaltação em Câncer, na casa 5. Então, olha só que mais uma vez passa a imagem do signo de peixes, por exemplo, essa imagem pública, mais uma vez casa 5. Claro que a casa 5 não é só a parte da criatividade, lazer e diversão, mas como é que essa parte lazer e diversão, casa 5, que é uma possibilidade, está ligada com a profissão, a casa 10, o status dos ascendentes e peixes, e também pelo próprio caminho, casa 1, da vida do... Então, é um signo, ao mesmo tempo que ele traz uma nebulosidade onde ele estará no mapa, e aí se ele está na casa 1, é uma nebulosidade sobre o que o sujeito é, ou aquilo que ele quer. Ele, muitas vezes ele vai confundir aquilo que o outro quer, o que ele quer, aquela coisa toda. Vai ser difícil essa afirmação, uma vez que muitas vezes ele vai totalmente ficar conectado e ao mesmo tempo dissolvido no outro.
Então, aonde peixe estará no mapa é um lugar onde vai ficar um pouco meio nebuloso. Para os ascendentes em Virgem, o relacionamento vai ser algo que precisa ter atenção. Talvez não fique muito claro, mas já para os ascendentes em Peixes é o próprio corpo, é a própria afirmação de si. Então é preciso um equilíbrio, e não é à toa que o signo que vem em seguida de Peixes é Áries. Áries que é a afirmação, e vamos lá, se vocês não querem ir, vamos embora, eu vou sozinho. Então tem algo importante que acontece no signo seguinte que pode, de alguma forma, ensinar a esse signo em questão, que no caso é Peixe. Ok? Chegamos ao final, então, dessa série de